Nós vamos agora começar um estudo sobre a oração dominical. Nós vimos inicialmente o Decálogo, os 10 mandamentos e o que se aplica ao cristão hoje em dia. E agora nós vamos ver, nesse período de quarentena, nós vamos ver sobre a oração dominical, a oração que Jesus explicou como deve ser feita uma oração para Deus. Esse estudo bíblico se insere no programa da Igreja Batista do Brooklyn, no período em que nós não podemos nos reunir. Então, a oração dominical, ela aborda a forma da oração e não a essência da oração. A oração é comunicar-se com Deus, é você entrar em contato com Deus. Então, em tempos atuais, a gente falaria, não é pegar o telefone, é mandar um e-mail para Deus, ou mandar um WhatsApp falando para Deus, e muitas vezes as pessoas esquecem que é só mandar e não espera a resposta. E quando ela vem, ninguém escuta. E existem tipos de oração. Existe oração confessional, aquela que você confessa perante a Deus. Existe oração de adoração, de louvor. E existe uma oração de pedido. A gente só sabe pedir. Mas a gente esquece que a oração ela é confessional também. E ela é uma oração de adoração. A oração dominical que a gente vai encontrar em Mateus capítulo 6, versículo 15, e no Evangelho de Lucas de 11 a 4, Jesus aborda a forma da oração, não trabalha com a essência da oração. Então a primeira situação que eu queria deixar bem claro é que a oração precisa ter disciplina. Então Daniel é chamado homem de oração. Essa é a característica maior que ele tinha. Em Daniel 6,10, acompanhe comigo. Daniel, pois quando soube que o édito estava assinado, é um édito do rei, para promover a adoração para ele, o rei como Deus, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas ao lado de Jerusalém, porque ele sabia onde ficava Jerusalém e ele orava em direção onde se situaria o templo, mas como prática. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava. Precisa ser só de joelhos? Não, mas era a prática dele. Oração implica em prática. E dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então ele fazia isso a vida inteira. E interessante que se você analisar o livro de Daniel, ele aborda primeiramente a oração do padrão confessional. E Deus fala com ele ativamente. A outra coisa, Paulo deixa bem claro, 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18, ele dá diretrizes para a nossa vida cristã. A primeira diretriz, regozijai-vos sempre, ou seja, alegrai-vos sempre, esteja sempre alegre em toda e qualquer situação, mesmo na época de epidemia, na época de dificuldade, o cristão tem que ser alegre. E o segundo ponto que ele fala, no 17, orai sem cessar. Então a oração não é um ministério especial de um cristão especial, é um ministério de todos os cristãos. É lógico que tem alguém que gosta mais de conversar com as pessoas e de conversar com Deus, mas orar sem cessar. E ele termina em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E queria deixar bem claro uma coisa para vocês. Algumas pessoas usam como desculpa não orar, porque não se consideram na vontade de Deus. E utilizam como desculpa o que está escrito em 1 João 5,14, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então algumas pessoas infelizmente utilizam esse versículo para falar assim, eu não sei qual é a vontade de Deus. A interpretação desse versículo é um pouquinho diferente. Qual é a vontade de Deus? Que nós peçamos qualquer coisa para ele, antes de agir. Essa é a vocação do cristão, é conversar com Deus. Vamos agora entrar propriamente no que é chamado classicamente de oração dominical, ou da oração de Jesus, e ele vai abordar forma de oração.
existem duas situações distintas. Uma que está no Evangelho de Mateus e outra que está no Evangelho de Lucas. A gente vai se deter mais no Evangelho de Lucas, porque ela é mais extensa e ela está inserida num diálogo mais profundo do que no de Evangelho de Lucas. O que são situações diferentes. Em Mateus, ele está como mestre explicando algumas coisas da prática. Ele está como mestre dando diretrizes, dando mandamentos, dando orientação para quem queria ouvir a sua mensagem. E em Lucas é uma mensagem mais dirigida para os seus discípulos. O que interessa para a gente sobre Lucas 11, 1 a 4, que é um pouco diferente, é que em Lucas 11, 1 diz assim, acompanha comigo. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, porque Jesus era um homem de oração, ele mantinha comunhão com Deus mediante a oração, num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos discípulos, Senhor, ensina-nos a orar. Então isso é uma coisa interessante. Os discípulos estavam com ele e eles pedem como que eles devem orar. Qual é a forma que eles devem orar? E eles fazem uma comparação, como também João ensinou os seus discípulos. Então nós devemos ser ensinados pela palavra de Deus como a gente deve orar. E uma coisa sempre que nós devemos lembrar que a oração deve ser diálogo. Eu falo, tenho certeza que Deus escuta, porque Ele é soberano, Ele está em todos os lugares, Ele ouve, Ele entende os nossos pensamentos, as nossas necessidades, mas diálogo implica eu falo, Deus fala e eu escuto. Muitas pessoas não escutam o que Deus fala, muitas pessoas se omitem da resposta de Deus e depois vão reclamar, Deus não falou comigo. Falou sim, a pessoa não escutou. Então, o que nós vamos aproveitar, literalmente, juntar com a mensagem, com o estudo de hoje, é de Lucas, capítulo 11, versículo 1, é que os discípulos pedem para Jesus como que eles devem orar. No sentido de forma, não de essência. A essência da oração é conversar com Deus. Eu vou conversar com Deus. Hoje eu estou tirando 10 minutos para orar com Deus de manhã, 5 minutos à noite. Disciplina igual Daniel. Orai sem cessar. Paulo fala isso, 1 Tessalonicenses 5,17. E lembrar sempre que existem 3 tipos de oração. A oração implica em racionalidade, você se planeja. Você não faz uma carta sem planejamento. A oração pode ser confessional, você tem um pecado, você tem alguma dúvida, você agiu mal, confessa para Deus. Daniel fazia isso, confessava o pecado de toda a nação de Israel. Olha só a responsabilidade que ele trazia sobre si. A oração pode ser de adoração, de louvor a Deus pelo que ele tem feito, pode ficar tranquilo que Deus gosta muito. E a oração de pedidos. Nós temos que pedir? Temos sim, tem que pedir qualquer coisa, não tem problema. A gente pede, Deus ouve, Deus vai trabalhar, ou Ele responde sim ou não, ou melhor, ou espera um pouco, mas Ele vai trabalhar. Vamos agora para o nosso texto base. O nosso texto base que a gente vai trabalhar sobre a oração chamada dominical se encontra em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, do versículo 5 a 15. Vamos fazer uma leitura versículo por versículo e comentando. Ele está fazendo um discurso para todas as pessoas que estavam do lado. Ele está dando instruções que vêm diretamente dele, como Deus, como Filho de Deus, como Messias de Israel. E ele começa, e quando orares, não sejais como hipócritas, pois se comprazem ou se alegram ou ficam contentes em orar em pé nas sinagogas. Logicamente isso não acontece nas nossas igrejas. Nós não temos pessoas que ficam a semana inteira decorando como orar e de repente fazem aquela oração maravilhosa em público. Não, isso não acontece, né? Isso acontecia nas sinagogas, porque no movimento cristão, nas nossas igrejas que a gente visita, a gente nunca vê uma oração que a gente fala, esse andou treinando. Isso era só na sinagoga, né? E as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Isso é hipocrisia. Em verdade vos digo, já receberam o seu galardão. Galardão é prêmio, galardão é recompensa, é uma palavra ruim,
Se colocasse prêmio, recompensa, seria melhor. Mas tu, cristão verdadeiro, autêntico, não como um judeu da época, quando orares, entra no teu aposento. Aposento é quarto, onde você fica, onde você dorme. E fechando a porta, ora teu Pai que está em secreto. Você sabe que Deus está em todos os locais, mas Ele está em local secreto, um lugar que você não conhece fisicamente. E teu Pai que vê em segredo te recompensará publicamente. Olha só que interessante. Você sabe que Deus está em secreto, você vai orar para Ele sigilosamente, é algo direto de você com Deus, ninguém está sabendo, não precisa um intermediário a não ser Jesus Cristo, que é intermediário entre Deus e os homens, não precisa de ninguém, tá? Você vai orar para Deus. Cuidado que isso às vezes você tem problemas que precisam de aconselhamento, isso é outra coisa. É outra coisa você usar pessoas capazes, pessoas que têm conhecimento da palavra, que têm vivência, fiéis, que vão te ajudar. Isso é outra coisa. Isso é para oração, tá? E teu Pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Faz uma comparação entre o público e o secreto. Entre o íntimo e pessoal, você se derramar em oração perante Deus e você ser abençoado publicamente. Então ele começa dando essa divisão que existe, essa diretriz. A oração é algo íntimo, pessoal, e você fala diretamente com Deus, e ele chama Deus de Pai. Se ele chama Deus de Pai, ele está nos chamando de filhos. E o Pai se agrada quando o filho pede qualquer bobagem. Quem é pai sabe disso. E como o pai vai tratar o filho com carinho. Essa é a intimidade que nós temos com Deus. E isso Jesus está falando de forma, não de essência. Tá? E orando não useis de vãs repetições. Aí é um problema sério. Existem muitos grupos cristãos que rezam o Pai Nosso. Eles repetem o Pai Nosso 3, 10 vezes, 5 vezes, 20 vezes e não entendem o que quer dizer. Quer dizer é uma coisa, repetir é outra. Então Jesus está dando a forma. A primeira questão da atitude da oração é intimidade com Deus. É intimidade, reconhecer que Ele é Pai e você é filho. Reconhecer que você está falando silenciosamente, que você está falando mansamente com o teu Pai, no segredo do teu quarto, numa intimidade, e Deus vai responder de maneira que todos vejam a resposta que Ele está dando. E orando não useis de vãs repetições. Eu estou trabalhando com Mateus 6, versículos 5 a 15. Orando não useis de vãs repetições como os gentios. A reza era prática. Se você rezar 20 vezes dessa forma, você vai receber o que você quer. Ele não está dizendo isso. Então a oração do Pai Nosso é para ser entendida. Você pode até decorar como qualquer outro versículo, mas não é para ser repetida, porque ela não é mágica. Mágico, sobrenatural é o nosso Deus, é o nosso Senhor Jesus Cristo, e não palavras que a gente profere. Orando não usei de vãs repetições como os gentios. Gentios são todos aqueles que não são judeus. Na nossa situação seriam todos aqueles que não são cristãos, tá? Que pensam que por muito falarem serão ouvidos. No pensamento judaico, ele está fazendo já uma oposição. Pensam por muito falarem serão ouvidos significa não serão ouvidos, tá? Não vos assemelheis a estes, pois a eles, pois vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos pedir. Ele está garantindo que Deus sabe o que a gente precisa, mesmo antes da gente pedir. Quem é pai, quem é mãe sabe disso, mas gosta que o filho peça. Então quando a gente pede para Deus, Ele fica contente, Ele interage conosco, a nossa vida cresce. Muitas vezes Ele nos dá as coisas que nós não pedimos. Ele nos abençoa com coisas que nós nem imaginamos, mas faz parte da vida cristã, faz parte da intimidade que Ele quer conosco na oração, é que nós peçamos tudo e qualquer coisa, até coisas bobas. Tem pessoas que falam assim, mas eu posso pedir pelo meu periquito? Lógico que pode.
Eu posso pedir para ter um dia de folga na semana para isso? Pode! Deus vai responder: minha graça te basta, espera um pouquinho, olha, vamos desse jeito. É muito interessante. E Deus responde às vezes para você diretamente, mediante a palavra ou mediante até pessoas. Pessoas muitas vezes vão falar para você coisas que você estava pedindo e uma pessoa fala exatamente sobre aquele assunto. Quantas vezes eu já não tive essa experiência? E espero que vocês tenham. Se vocês não têm, desafia a Deus que Ele vai responder. Tá? Depois ele continua: portanto vós orareis assim, modelo, forma, Pai nosso que estás no céu. Já falei para vocês que a ideia de Pai representa autoridade, intimidade e até certo ponto distanciamento. Por quê? Porque na tradução semítica o pai era para ser honrado, o pai tinha uma posição de destaque, o pai era o líder do clã, líder da família. E ele ainda continua: que estás nos céus. O judeu tinha 3 céus. O terceiro céu era a presença de Deus. O primeiro céu era até onde via na atmosfera, o segundo céu era o espaço. Essa era a divisão que ele tinha. Quando ele fala nos céus, a ideia de compleição, de tudo, ocupar tudo. Santificado seja o teu nome. O que ele está querendo dizer com isso? Nós santificamos o nome de Deus? Santificamos, é lógico. Mas ele está querendo traduzir que o nome de Deus está acima de qualquer coisa santa, de qualquer coisa pura, de qualquer coisa que está relacionada com o bem máximo. Essa é a atitude que Paulo sobrepõe-se muitas vezes em texto. Quando ele começa a falar, ele fala Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Quando ele fala em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, ele fala: Deus de toda a graça, toda a misericórdia, toda a consolação. Então, a ideia da santificação do nome, o nome que está acima de qualquer nome, o nome que está associado com o bem máximo, esse é o nosso Deus. Então essa é a oração de reconhecimento. Senhor Deus, aí você monta do jeito que você quiser. Isso daqui é forma. Então a primeira coisa em uma oração que nós devemos fazer é reconhecer a divindade, a soberania de Deus, a santidade de Deus. Isso é forma. Como você vai fazer isso na sua oração é uma coisa particular sua, mas você tem que lembrar. Não é para chamar. Tem uma oração que fala: tio, resolve para mim as coisas agora. Não tem muito sentido. Nosso Deus é soberano, Ele é íntimo, mas Ele está acima de todas as coisas. Ele, quando a gente se apresenta perante Deus, a gente se apresenta com temor e com tremor. Isaías, no capítulo 6, ele fala assim: agora eu estou tendo a visão de Deus, eu sou um homem pecador, que vem de um povo de lábios impuros, e agora eu estou vendo, porque ele sentiu a santidade de Deus. Então nós temos uma intimidade com Deus e ao mesmo tempo nós devemos reconhecer a sua soberania e santidade. Essa é a forma inicial da oração. Venha o teu reino. O que é o reino de Deus? A gente fala: Maranata, vem Jesus. A gente clama a segunda vinda de Jesus. A gente comemora como memorial a Santa Ceia. Tudo isso a gente proclama a vinda do reino celestial de justiça definitiva. Não quer dizer que isso não vai ser sem tribulação. A Escritura deixa isso bem claro. Mas nós clamamos a vinda do reino universal de Deus. Um reino puro e perfeito sobre a terra, onde não exista mais mal, onde não exista mais atuação do diabo, onde não exista mais doença. Então, na nossa oração, a gente deve clamar isso. Isso é da vontade de Deus, como forma de oração. Seja feita a tua vontade. Para você conhecer a vontade de Deus, você tem que se basear nas Escrituras, porque você começa a entender a revelação de Deus para o homem, e também mediante a oração. Seja feita a tua vontade, não a minha. Quando você começa a orar, realmente você vai ver Deus trabalhando na sua vida. Você vai ver que a sua vontade começa a ficar um pouco de lado e você vai ficar mais contente. Porque nós temos que tomar decisões na nossa vida. Muitas decisões são erradas. Deus trabalhar. Quando Deus
toma as decisões por nós. Nós somos mais felizes, nós somos mais abençoados, nós somos mais bem agraciados em relação à situação de pegar um caminho errado. Então, nessa situação, faça a vontade de Deus, mediante conhecer as Escrituras, mediante oração, mediante deixar Deus falar e você ouvir. E ele deixa bem claro, assim na terra como no céu. Então, a vontade de Deus deve ser universal. A vontade de Deus deve prevalecer em toda e qualquer situação. A oração dos santos, no livro de Apocalipse, fala que é como se fosse um incenso agradável, uma oferta agradável ao Senhor, porque Deus gosta da oração. O pão do nosso dia nos dá hoje. E alguém sempre fala assim, mas eu não gosto de pão. Aqui a ideia de necessidade. Qual é a sua necessidade? O verdadeiro cristão, ele deve lançar sobre Deus todas as suas necessidades. Hoje a gente valoriza uma série de bens, alguns dos bens que não são tão necessários assim. Pois fique tranquilo que Deus nos dá o de comer, Deus nos dá o que vestir, Deus cuida da nossa saúde física e mental, principalmente numa época tão difícil agora, a saúde mental está bem complicada, ficando preso em casa, não podendo sair, não tendo local para ter comunhão com os irmãos, não se relacionando, a não ser mediante telefonema, WhatsApp, quer dizer, nós estamos tendo um esfriamento forçado. Esperamos e orem para que seja temporário. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. A necessidade ela é imediata. Então as nossas necessidades, que Deus quer saber qual é a sua necessidade. O que você está precisando? Deus vai trabalhar. Eu preciso de um carro novo que o meu está muito velho. Deus vai trabalhar. Não se preocupe com isso. Não, mas não é da vontade de Deus que eu peço um carro. Mas você está querendo? Então peça para Deus. Não, mas eu já tenho um apartamento, estou querendo um melhor. Não vou pedir isso para Deus. Peça. Se você está com essa vontade, coloque para Deus que Ele vai trabalhar e vai afirmar. Isso é importante, isso não é. Se isso é importante para você, vamos colocar um programa, vamos abrir as portas. Deus não deixa oração sem resposta. Perdoa as nossas dívidas. Nós temos dívidas? Temos com pessoas. Quantas pessoas você já não magoou na vida? E quantas pessoas você não pode corrigir a mágoa que você já fez? Quantas cicatrizes e sofrimentos você já não promoveu? Nós precisamos de perdão. Nós temos o perdão dos nossos pecados para a vida eterna, mas nós machucamos muitas pessoas e às vezes até Deus com atitudes. Perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Tem pessoas que nos fazem mal? Tem. Você como cristão já é uma ofensa às outras pessoas que não são, se você tiver um bom comportamento. Se você tem uma boa ética e moral, você muitas vezes ofende as outras pessoas só pela sua presença. E Deus quer que a gente os perdoe, assim como Ele nos perdoa. Ele já nos perdoou, mas muitas vezes Ele gosta que a gente peça perdão para Ele. Existem pessoas que na vida passada tiveram relacionamentos muito complicados. Pessoas que magoaram, se divorciaram, traíram casamentos, fizeram abortos, deram golpes em outras pessoas, foram inclusive assassinos. E Deus perdoa. Deus já perdoa quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Mas muitas vezes você fica com uma marca. E essa marca o diabo usa contra você e fica falando contra você. Peça em oração perdão, porque Deus vai perdoar você na sua culpa. Ele já perdoou para a salvação, mas falta muitas vezes o perdão para você mesmo. E você tem que aprender a perdoar as pessoas. Perdoar as pessoas que muitas vezes te ofendem e te agridem. Não quer dizer que não vai doer o pé. Pisou no pé, dói. Não quer dizer que muitas vezes você não vai procurar
justiça, chamar pela polícia, vai sim, mas isso não vai ficar remoando a sua vida. Você pode clamar por justiça, você pode procurar muitas vezes tribunais em situações em que você foi lesado, mas você não vai ficar acusando aquela pessoa a vida inteira. Depois, e não nos conduza à tentação. O cristão pode estar sujeito à tentação? Lógico que está. E cada um tem a sua tentação. Cada um tem o seu problema potencial. Cabe muitas vezes a gente descobrir qual é o problema potencial nosso. Qual que é o risco que a gente tem. Tem pessoas que é bebida alcoólica, tem pessoas que é dinheiro, tem pessoas que é jogo, tem pessoas que é sexualidade. E dependendo, a gente tem que fugir da situação. O ideal é que a gente não passe nem pela tentação, mas tem pessoas que passam. Quem lembra da situação que veio a esposa de Potifar conversar meio assanhada com José? E José o que faz? Ele sai correndo. Por quê? Porque se ele fica para conversar, a coisa termina mal. Então muitas vezes a gente tem que correr, picar a mula. Mas a gente tem que descobrir. O ideal é que a gente não passe por nenhuma tentação. Mas não é uma situação tão fácil assim. Mas é um objetivo que você pede em oração. Forma. Eu sei qual o problema. Você deixou de ser alcoólatra. Ore para Deus. Não permita que eu caia na tentação. Drogas, sexualidade. Trabalhe nesse sentido. Livra-nos do mal. Nós temos o tentador, nós temos o inimigo, nós temos o príncipe deste mundo, nós temos o representante do mal. E cuidado, o diabo gosta muito de expor cristão. Faz parte da oração? Faz parte da oração. Nós vivemos num mundo mal? Vivemos. Tire da ilusão, tire da cabeça que o nosso mundo é bom, que o nosso mundo é maravilhoso. Não. Deus dá bênçãos para nós. Deus transforma muitas vezes coisas que eram do mal em bênção. Mas a gente tem que ficar muito esperto, porque o mundo jaz no maligno. Livra-nos do mal. Porque teu é o reino e o poder. O reinado é de Deus. Satanás é o príncipe deste mundo, jamais ele vai ser rei. Ele quer ser, mas até a Escritura toma cuidado de chamar ele de príncipe das trevas, príncipe deste mundo, não rei. E ele é quem tem o poder máximo é de Deus, para agir em qualquer situação. Glória, somente Deus recebe a glória. O diabo quer receber glória, mas ele é um usurpador. Para sempre, a eternidade. E Jesus termina a oração com amém. Nós temos uma prática de terminarmos uma oração em nome de Jesus. Aí algumas pessoas perguntam, mas se eu orar e não tiver em nome de Jesus é válido? É lógico que é. A gente usa isso como uma tradição da igreja, uma tradição boa. Significa que nós estamos orando como cristãos. Significa que nós terminamos a oração, porque é muito interessante quando um cristão, quando a pessoa se converte, ele começa a orar fervoroso e fala, é uma bênção. Só que ele não tem a prática de falar em nome de Jesus. Você está numa reunião de oração, ele ora 3, 4 minutos, aí ele para e todo mundo fala assim, ele vai continuar, porque ele não tem a prática. Então o em nome de Jesus é uma prática atual da igreja, boa, que serve para marcar ponto de interrupção da oração e também serve para reconhecer que a nossa oração é feita no poder do nome, do sangue de Jesus Cristo, que fez o novo pacto, a nova aliança, que restaurou-nos perante Deus. Então não tem problema nenhum falar em nome de Jesus como prática. E se alguém orar 2 minutos, 30 segundos no trânsito, esquecer da palavra em nome de Jesus, pode estar certo que a oração também vai ser ouvida por Deus. Tá? E ele termina com uma ressalva, porque isso é uma ressalva, é um ponto explicativo, nos versículos finais 14 e 15. Porque se perdoar, diz aos homens as suas ofensas, para nós,
também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Então nós não devemos ficar insensíveis às pessoas que nos cercam, insensíveis e não perdoar. A gente tem que perdoar, a gente não deve atribuir culpa, não quer dizer que a gente não deve muitas vezes atribuir responsabilidade, são outras coisas diferentes. Se você for assaltado por alguém, você chama a polícia, essa pessoa é presa, vai cumprir pena, mas eu não vou ficar lembrando disso, não vou ficar recriminando aquela pessoa. Eu fiz a minha parte, mas eu não fico o tempo inteiro remoendo aquilo e buscando vingança, buscando culpabilizar aquela pessoa. Também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Olha assim como é grave. Se você não demonstrar capacidade de perdão, e isso vale muito para casais. Casais muitas vezes ficam remoendo coisas graves, vamos minimizar, que aconteceram há 10 anos, 20 anos, mas eles continuam indo e voltando. Aí quando tem algum probleminha, volta tudo de novo. Então, essa é a oração dominical. Nós não temos a prática de ficar fazendo muita meditação nela, porque infelizmente alguns grupos cristãos repetem de uma maneira cansativa até. Todo mundo conhece assim, 5 Pais Nossos, 7 Pais Nossos e meio, coisa assim. Não é para ser repetido desse jeito. Se você quiser decorar como um versículo, decore como qualquer versículo que deve ser memorizado. O que você tem que entender é a essência, é uma coisa, e outra coisa é a forma. A essência é conversar com Deus. Forma, você deve seguir essas etapas que Jesus está colocando publicamente, e depois ele vai falar para os seus discípulos em Lucas 11, de 1 a 4. Reconhecer Deus como Pai, como soberano, reconhecer a intimidade que Ele tem, clamar em secreto, conversar com Ele, atuar dizendo toda a majestade que existe em Deus, clamar por Deus como soberano, clamar por Deus como Pai, clamar para que seja feito imediatamente o seu reino, que a vontade de Deus prevaleça contra a vontade do homem e a vontade do diabo, porque essa é a realidade que a gente tem no mundo, que nos dê a certeza que a vontade dele está se executando e nos dê as nossas necessidades. Aí a sua necessidade você clama diretamente a Deus, e que Ele nos proteja e nos perdoe das nossas ofensas e nos capacite também a ser perdoadores. Nós falamos de oração, então vamos terminar com oração. Curva sua cabeça. Senhor Deus eterno, maravilhoso, nós reconhecemos a Tua soberania, reconhecemos que o Senhor é um Deus sempre ativo, presente, que está acima de todos os problemas, acima de todas as autoridades, de todos os poderes. E nós clamamos, Senhor, que o Senhor esteja cuidando de nós, nos protegendo, nos defendendo, protegendo a nossa saúde física, saúde mental. Clamo, Senhor, que o Senhor não deixe nenhuma raiz de amargura em nossas vidas, que nós saibamos perdoar quem nos ofendeu no passado, Senhor, aqueles que nos magoaram, que o Senhor nos capacite dessa maneira, porque muitas vezes nós não conseguimos, Senhor. Clamamos pela Tua vinda, pela Tua segunda vinda, que o Senhor instale o Teu reino de justiça, o Teu reino de santidade, Senhor. Atue em nossas vidas, que nós possamos orar mais, que nós possamos sentir mais a Tua intimidade, que nós possamos ouvir mais a Tua voz, Senhor. Glorificamos o Teu santo nome, reconhecemos que dependemos de Ti, Senhor. Reconhecemos que precisamos cada vez mais de Ti em tempos difíceis, Senhor. Protege a Tua igreja, que ela reabra as portas, Senhor. Que essa politização toda diante de doença, de morte, seja interrompida, Senhor, porque o Senhor é poderoso, o Senhor muda o destino dos povos, o Senhor é aquele que abre e fecha portas, o Senhor é aquele que tem o poder exclusivamente acima de tudo e de todos, Senhor. Eu peço tudo isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graça e paz a vocês todos, e nós continuamos depois. Até o próximo encontro.